Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, vamos orar nesta noite, e o Senhor vai falar conosco através da santa e poderosa palavra, pela boca do nosso presbítero, o irmão Fábio Barcheski. Oramos, nosso Deus e Pai celestial, Tu és santo e maravilhoso, que nos reuniu nesta noite, Papai do céu. Queremos ouvir agora, Senhor, aquilo que Tu tens de melhor para nós, depois de um dia de trabalho de muitos irmãos. Estamos aqui, Senhor, fala conosco, querido Deus eterno e soberano Pai. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor, amém? Abram suas Bíblias comigo no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro livro, Samuel, capítulo de número 30. Aleluia. Os que acharam, digam amém. Nos diz assim a palavra de Deus. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Amém? Tomem seus assentos, por gentileza. Queridos, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Obrigado, pastor Josué, por nos conceder o púlpito dessa igreja uma vez mais, para podermos falar algo da palavra de Deus à sua igreja. Queridos, para que nós possamos entender acerca do texto na qual lemos aqui no capítulo de número 30 do primeiro livro do profeta Samuel, nós precisamos criar um pano de fundo. Caso contrário, é um pouco difícil a compreensão desse texto. Esse texto, meus queridos, ele retrata de uma história que começa lá no capítulo de número 16, mesmo livro, do primeiro livro do profeta Samuel, quando Deus chama o profeta Samuel e diz para Samuel: Samuel, toma teu vaso, enche teu vaso com azeite, vai até a casa de Jessé, porque eu tenho provido de um dos seus filhos como rei de Israel. E assim o profeta Samuel fez. Foi até a casa de Jessé, porque dentre os filhos de Jessé, Deus havia escolhido um para reinar sobre Israel. E a Bíblia, a história nos diz, meus queridos, é uma história conhecida pela igreja, que o profeta Samuel, chegando até a casa de Jessé, os filhos de Jessé começam a passar diante do profeta. E Deus não tinha escolhido nenhum daqueles homens, por mais que a aparência deles fosse a aparência de pessoas que poderiam ocupar um reino, que poderiam sentar sobre um trono e reinar sobre Israel. Mas Deus não olhava, não estava olhando para a aparência daqueles homens. E a história diz que passam-se os 7 filhos de Jessé. E aonde o profeta Samuel pergunta para Jessé: Jessé, acabaram seus filhos? E Jessé diz para eles: não, ainda falta um menor, que está lá no campo apacentando as ovelhas, está lá nas montanhas cuidando das ovelhas. O profeta Samuel então diz para Jessé: manda chamar o menor. Se o menor não estiver aqui dentro, nós não estaremos sentados sobre a mesa. E a história nos diz, meus queridos, que eles vão buscar Davi. Eles vão para as montanhas aonde Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. Eles chamam Davi, e quando Davi coloca seus pés dentro da casa de seu pai, Deus fala ao coração do profeta Samuel: levanta e unge, porque esse é o meu escolhido, esse é o menor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas esse não tem aparência para ser rei.
levanta e unge. Mas não tem capacidade, experiência, levanta e unge. Mas esse é o menor, ele tem que aprender muito ainda. Levante e unge, porque foi esse que eu escolhi. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, meus queridos, eu preciso correr que as horas foram embora. E a história nos diz, meus queridos, que depois que o profeta Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi e unge aquele menino como rei de Israel, a história continua nos dizendo, a Bíblia nos diz que Davi continua indo para o campo, para as montanhas, cuidar das ovelhas de seu pai, porque Davi entendia que o tempo dele não era o tempo de Deus. E no momento certo, Davi se assentaria no trono para governar, para ser rei na terra de Israel. Ele volta a apacentar as ovelhas de seu pai. E a história continua se desenvolvendo. E a Bíblia diz, meus queridos, que a partir daquele dia, a partir daquele momento em que o profeta unge Davi como rei de Israel, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Oh, coisa boa quando o crente recebe uma unção, porque o Espírito Santo, ele se apodera da pessoa. Quando ele recebe a unção, pastor Josué, o cristão ele começa a ter mais intimidade, Rose, com o Espírito Santo de Deus. Ele começa a ser mais sensível à palavra de Deus. Ele começa a ter mais sensibilidade com a presença de Deus. Ele não vê mais defeito. Ele não vê mais problemas. Ele começa a ser sensível. Tudo muda na vida dele. Ele passa a ser uma bênção. Parece que tudo muda na história dele. A partir do momento que ele recebe uma unção de Deus sobre a vida dele. Mas ao mesmo tempo que ele passa a carregar sobre a vida dele uma unção, poder de Deus, para começar a ter experiências com Deus, ao mesmo tempo essa unção traz para a vida de Davi perseguições. Ao mesmo tempo essa unção que foi derramada pelo profeta Samuel na vida de Davi, ela traz gigantes para combater com Davi, ela traz ursos para combater Davi. Começam a se levantar reis para tentar acabar com os projetos de Davi. E a história diz, meus queridos, que por causa dessa unção que Davi recebeu do profeta Samuel, ordenada por Deus na sua vida, a história diz que o rei atual de Israel, Saul, ele começa a perseguir Davi. Ele quer matar Davi. Ele quer tirar os sonhos de Davi. Ele quer acabar com os projetos de Davi. Ele quer acabar com a felicidade de Davi, com a comunhão que Davi tinha. Ele quer colocar frustrações no coração de Davi. Ele quer interromper o projeto de Deus na vida de Davi. E a história diz, meus queridos, que a perseguição do rei de Israel, o rei Saul, para tentar acabar com os sonhos, com o projeto, com aquilo que Deus havia planejado na vida de Davi, começou a ser tão grande, que não tinha mais lugar dentro dos territórios de Israel para Davi se esconder. Aonde quer que Davi colocasse a planta de seus pés, ali Saul estava para tentar tirar a vida de Davi. Ele queria toda a força, acabar com os sonhos do menino, com os projetos de Deus na vida do rapaz. E a história nos diz, meus queridos, que quando não há mais lugar no território de Israel para Davi se esconder de Saul, Davi usa de uma estratégia. E a estratégia que Davi usa é sair de dentro dos territórios de Israel e ir até para dentro dos territórios do inimigo. Davi se esconde, ele foge da presença do inimigo, porque Davi sabia que ele não tinha que lutar contra homem nenhum. Davi sabia que a luta dele não era contra a carne, contra o sangue. Davi sabia que ele estava vivendo as promessas de Deus na sua vida, e ele não ia se levantar contra o homem. Davi preferiu se esconder, correr de dentro dos territórios de Israel. Ele vai para os territórios do povo inimigo de Israel, para o povo filisteu.
Ele chega até diante do rei Aquis, que era o rei dos filisteus, inimigo número 1 de Israel, inimigo número 1 do rei Saul. Ele chega na presença do rei Aquis e diz: Aquis, eu preciso ficar aqui, dentro dos teus territórios. Eu preciso fugir dentro dos territórios de Israel. Saul quer matar, quer acabar com a minha vida. Saul quer tirar os meus sonhos, acabar com os meus projetos. Saul quer acabar com tudo aquilo que Deus prometeu na minha vida. E a história diz, meus queridos, que Davi, ele acha graça aos olhos do rei dos filisteus. E a Bíblia diz, meus queridos, a história nos diz que Davi chega diante do rei Aquis e diz, com seus 600 homens que eram fiéis a Davi, junto com suas esposas, junto com seus filhos. Havia uma grande multidão de homens acostumados com batalhas e davam a vida por Davi, que não largavam Davi por nada. Davi precisava de um local para esses homens. Davi chega para o rei Aquis: eu preciso de um lugar. Nós precisamos nos estabelecer em algum lugar fora dos territórios de Israel. E a Bíblia nos diz, meus queridos, que o rei Aquis, achando graça aos olhos de Davi, ele dá uma cidade para Davi e seus homens, uma cidade chamada Ziclag. Davi, suas mulheres e todos aqueles homens que estão acompanhando Davi, eles entram dentro dessa cidade, conquistam a cidade de Ziclag, começam a erguer novamente Ziclag, começam a estabelecer as suas casas, suas moradias, a ter uma vida normal, assim como nós estamos vivendo nos dias de hoje, com suas famílias, com sua esposa, com seus filhos e suas filhas, uma vida normal, onde eles estavam trabalhando, vivendo de forma normal, como nós vivemos hoje. Chegavam em casa no final da tarde, olhavam para os seus filhos e suas filhas, e poderiam dar um abraço, pegar no colo e dar um beijo. E o tempo foi passando e eles estavam vivendo dessa forma, dentro de uma cidade segura, rodeada por seus muros, protegida. Só que a Bíblia diz que os filisteus estão indo para a guerra contra Israel. O rei Aquis, ele pega todo o seu exército e vai para uma batalha contra o rei Saul, contra o exército de Israel. E quando Davi percebe que o rei Aquis está indo para uma guerra contra os israelitas, ele pega todos os seus homens, sai de dentro dessa cidade e se dirige até aonde está Aquis e diz: Aquis, nós vamos contigo para essa batalha. Eles, saindo de dentro da cidade de Ziclag, eles caminham durante 3 dias até chegar aonde está o rei. Quando ele se apresenta ao rei Aquis e diz: nós vamos para a guerra contigo, como uma forma de gratidão pelo lugar, pela cidade que tu nos desse. O rei Aquis olha para ele, ouvindo os conselhos dos seus soldados, ele diz: não, retorne para a tua cidade, Davi. Retorne para a tua cidade. Mas no tempo que Davi e seus homens saem de dentro da cidade de Ziclag e se dirigem durante 3 dias caminhando até o local onde está o rei dos filisteus, a Bíblia diz que os amalequitas, como se fosse um povo nômade, eles estão passando por aquele lugar. Quando eles olham dentro da cidade de Ziclag, que eles não vejam um homem, não vejam um soldado, não vejam um guarda, não vejam ninguém cuidando da cidade, eles invadem a cidade de Ziclag, pegam todas as mulheres, todas as crianças, todos os homens e mulheres de idade, levam cativos, põem fogo na cidade, colocam a cidade e as casas em ruína. Aleluia. Mas nós era fiel. Por que aconteceu? Nós éramos fiéis a Deus. Nós éramos tementes a Deus. Por que o vento está soprando contra a minha vida? Por que tem que acontecer comigo e com a minha família? A minha casa estava tudo bem, a minha família estava tudo bem. Eu chegava do emprego e poderia pegar a minha filha no meu colo e dar um beijo nela, um abraço nela, olhar para a minha esposa e dizer para ela: eu te amo, e abraçar ela. Agora de repente eu não tenho mais nada disso. Por que tudo isso está acontecendo comigo na minha vida? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor.
Bendito seja o nome do Senhor. Quanta coisa Davi perdeu. Oh meu Deus, um dia está tudo bem, 2 dias depois, 3 dias depois, as casas estão em ruínas, a cidade está queimando, suas famílias já não estão mais dentro da cidade. Eles chegaram de volta dentro da cidade e olham a cidade de Ziclag e eles não têm mais a sua esposa, não têm mais a sua família, não têm mais as suas filhas, os seus filhos, para poder pegar no seu colo e dar um abraço. Quanta coisa Davi e aqueles homens perderam. E o que aconteceu, irmão Fábio, com a história? A Bíblia nos diz, meus queridos, que tudo é para a honra e glória do Senhor. É para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, mesmo através da tua vida, mesmo você sendo dizimista fiel, mesmo você fazendo as campanhas, mesmo você orando, jejuando e chorando, as coisas vão acontecer na minha vida e na tua vida para o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. Perderam tudo. Aos olhos de Davi e daqueles homens, acabou. Não temos mais cidade, não temos mais casa, não temos mais família, não temos mais nada. O inimigo invadiu a nossa vida e levou tudo com ele. É isso que você está vivendo nessa noite. É isso que você está vivendo. O inimigo invadiu a sua vida e levou tudo que você tinha com ele. Bom, Fábio, o que foi que Davi fez? A Bíblia nos diz, meus queridos, que Davi vai até o templo. Ele chama o sacerdote e diz para o sacerdote Abiatar: daqui a tua estola sacerdotal. Ele se vestiu com essa vestimenta do sumo sacerdote e ele vai buscar a presença de Deus na sua vida. Ele vai buscar uma direção de Deus para toda essa situação. Ele começa a falar com Deus. O inimigo está se distanciando da cidade, com tudo que era de Davi e seus homens, com todos os seus pertences, com a sua família, com os seus sonhos, com os seus projetos, com a sua alegria, com a sua felicidade. E a Bíblia diz, meus queridos, que quando Davi começa a falar com Deus, Deus fala ao coração de Davi, Gugu, e diz para Davi: vai, Davi, vai atrás, Davi, te levanta, Davi, e vai atrás de tudo que o inimigo tirou de ti. Pode te levantar e ir atrás de tudo que o inimigo levou, porque por certo tu trarás tudo de novo. Urabacarabachai darabande candarabagai. Uribicandarabachai darabagai. Corre atrás, o Espírito Santo de Deus está dizendo para o teu coração nesta noite, filho: corre atrás de tudo aquilo que o diabo tirou da tua vida, porque por certo que você vai trazer tudo de novo. Corre atrás da presença de Deus, corre atrás dos teus sonhos, corre atrás da alegria, corre atrás da paz, corre atrás da união familiar, corre atrás da felicidade. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja, irmão Fábio, mas já faz tanto tempo que o diabo roubou da minha vida e tirou tudo que eu tinha. Arrancou os meus sonhos, arrancou os meus projetos de dentro do meu coração e levou, e eu não consigo mais sentir alegria, eu não consigo mais sentir a presença de Deus na minha vida. O Espírito Santo de Deus está dizendo através da palavra: te levanta, vai atrás de tudo que você perdeu, porque tudo Deus colocará de volta nas tuas mãos. Assim diz o Senhor para a tua vida nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Eles estão em guerra. O povo de Israel, o exército de Israel está em guerra contra o exército dos filisteus. Eu já estou acabando, que o tempo foi embora.
Eles estão numa batalha. Davi e seus homens estão. Eles conquistam tudo aquilo que o inimigo tirou das mãos dele. Traz de volta seus pertences, traz de volta seus espojos, traz de volta suas mulheres, traz de volta a sua família, traz de volta os seus sonhos, traz de volta a promessa de Deus na vida dele. Eles estão agora dentro da cidade de Ziclag. Por mais que a cidade esteja destruída, mas eles vão erguer a cidade novamente. E é exatamente, meus queridos, dentro dessa situação caótica que estava a cidade de Ziclag, que as promessas de Deus se cumprem na vida de Davi. Eles estão em guerra. E durante essa batalha, durante essa guerra de Israel contra os filisteus, Jonatã morre. O rei Saul morre. O rei de Israel morre. Davi está em Ziclag, dentro de uma cidade destruída, com suas casas em ruína. O que restava estava pegando fogo, mas ainda havia esperança. Davi estava debaixo das promessas de Deus na sua vida. Quem tem promessa de Deus na sua vida, ele não perde as esperanças. Por mais que o cenário que está em volta dele estão apontando para ele dizendo: esquece as promessas de Deus. Ele diz: não esqueça as promessas de Deus, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. E o que mais me chama a atenção, meus queridos, é que o primeiro livro do profeta Samuel, ele termina os seus últimos capítulos dizendo que Israel está em guerra contra o povo, contra o exército filisteu. E nessa batalha o rei Saul morre. E no primeiro capítulo do segundo livro do profeta Samuel, ele começa a descrevendo que depois da morte do rei Saul, um homem vai lá e pega um soldado filisteu. Ele pega a coroa que estava na cabeça do rei Saul, pega a manilha que está no pulso do rei Saul, dois pertences do rei Saul, e ele não vai para Judá, ele não vai para Jerusalém, ele vai para uma cidade destruída. Ele entra dentro da cidade de Ziclag e entrega a coroa e a manilha para o rei Davi. Oh, glória, aleluia! Oh, Fábio, eu não entendi. É exatamente nessa situação que você está. Assim como a coroa entrou em Ziclag, eu quero profetizar para a tua vida nessa noite, que a paz vai entrar no teu coração, que a paz vai entrar lá dentro da tua casa, que você vai ver os teus filhos servindo a Deus. Enquanto você vê um cenário destruído, Deus está trabalhando no céu em teu favor. Enquanto você vê os teus filhos aí jogados no mundo, perdido na droga, e você queria que eles estivessem em cima deste púlpito, Deus está vendo ele com o microfone na mão, pregando o evangelho de Deus. Oh, glória! Muita coisa vai mudar na sua vida. Por quê, irmão Fábio? Porque a coroa vai entrar na tua vida. A glória do Senhor vai invadir a tua casa, mesmo nessa situação. Ah, mas é que eu estou vivendo um vento muito forte. Nem todo vento que sopra contra a nossa vida é um vento de destruição. Enquanto você acha que esse vento está soprando para destruir, para acabar, Deus do céu está vendo esse vento abrir o mar e você passar com os pés enxutos. Se coloque de pé, por gentileza, meus queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Suzy, vamos cantar, Suzy? Vamos cantar um hino? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua casa e abençoar a tua família, abençoar o teu lar, abençoar a tua casa. Se você deseja uma oração, você que está vivendo uma situação como essa, parecida de Davi e seus homens, e o momento que você vive não está dizendo para você que a glória vai descer sobre a sua vida. Não, vai descer sim. Se você deseja uma oração, saia de seu lugar.
Enquanto a irmã Suzy estará cantando isso, saia do seu lugar, venha receber uma bênção de Deus e levar uma bênção de Deus para a sua vida. As promessas de Deus para a tua vida não se acabaram, não se acabaram. O inimigo, o inferno, sabia que a coroa ia entrar em Ziclag. Por isso esse esforço para tentar barrar as promessas de Deus na vida de Davi. Pode cantar, Suzy. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Quem tem promessas de Deus. Se você tem promessa de Deus, saia do seu banco nessa noite. Saia do seu banco. Venha dizer para Deus: papai, eu estou aqui. Eu vou correr atrás dos meus sonhos. Oh, glória, aleluia. Mas o vale tem sua função. Bendito seja o nome do Senhor. Derrama, papai. Nos aproxima de Deus. Derrama do teu Espírito sobre os teus filhos aqui nessa noite, Senhor. Comunhão. Bendito seja o nome. É no vale que você aprende. Bendito seja o nome do a Senhor. Estar na posição. Derrama, meu Deus, em nome de Jesus. Que Deus quer. Muitas vezes você não entende, mas está aperfeiçoando sua fé. Quando a prova terminar, você vai glorificar, e as bênçãos que recebeu vai saber valorizar. Oh, essa luta vai passar, Deus vai te surpreender, mas persevere dando glória a uma grande vitória, esperando por você, aquele que te viu chorar. Derrama, meu Deus, derrama da tua glória, derrama, Senhor. Nós queremos sentir o teu Espírito Santo nesta noite. Na vitória que conquistou, na vitória que conquistou. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. As promessas de Deus na tua vida, para tua casa, para tua família, ainda estão de pé. Uribicandarabachai darabagai. Quando a prova terminar, você vai glorificar, e as bênçãos que recebeu vai saber valorizar. Oh, essa luta vai passar, Deus vai te surpreender, mas persevere dando glória a uma grande vitória, esperando por você, aquele que te viu chorar de vergonha, angústia e dor. Agora vai te ver honrado em um banquete assentado, na vitória que conquistou, na vitória que conquistou. Essa luta vai passar, vai passar. Deus vai te surpreender. Dando glória a uma grande vitória, esperando por você, aquele que te viu chorar de vergonha, angústia e dor. E agora? Agora vai te ver honrado em um banquete assentado, na vitória glória, que aleluia. conquistou, na vitória que conquistou. Glória a Deus. Na vitória que conquistou. Glória a Deus. Soberano e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, uma vez mais nessa noite, Senhor. Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Pai, em nome de Jesus, aqui diante desse altar,
E na nave da igreja, Senhor, há pessoas, papai, que têm seus sonhos, seus projetos, que por um tempo foi interrompido pela ação demoníaca, Pai. Mas que nessa noite, Senhor, o Senhor derramou, Senhor, sobre a vida deles, bênçãos do céu, derramou vitórias, papai. E eles retornarão para a sua casa, com a certeza que o Senhor é fiel, para cumprir com todas as promessas feitas pelo Senhor. Abençoa a tua igreja, papai, em nome de Jesus, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Amém. Pastor Josué. Saúde a todos nessa noite com a paz do Senhor. Depois desse louvor maravilhoso, queremos agradecer a cantora, seu pai. O pastor leva o nosso abraço lá do pastor Carim, que foi pastor nessa igreja. E Deus abençoe você e sua família, que deixa Deus te usar cada dia mais. Foi bênção ouvir os seus louvores aqui nessa noite. Também queremos agradecer o casal que louvou, o conjunto. E o presbítero Fábio, pela bela palavra que trouxe nessa noite. Só para concluir o que o presbítero Fábio pregou nessa noite. Deus cumpriu promessa na vida de Davi, não é porque ele era filho de Jessé, é porque existia uma promessa na vida dele. Se você está aqui, não é porque de quem você é filho, é porque Deus escolheu você e Deus tem uma promessa na sua vida. Nesse momento eu quero convidar o presbítero Rogério para fazer a oração e depois já dar a bênção apostólica e já encerra a reunião nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por tudo que nós ouvimos nesta noite. Nós viemos aqui porque Teu Espírito Santo tem algo sempre, todos os dias, todas as noites, para realizar em todas as nossas vidas. Despede a Tua igreja, Senhor, a Tua noiva em paz. Leva, Senhor, pois os corações dos mesmos estão em felicidade, em alegria, e em nome de Jesus, queira mais uma vez nos levar em paz aos nossos lares, porque a tua igreja está grata pela tua palavra, pelos louvores e pela tua presença. Todos digam amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos, e todos digam amém. Graças a Deus.